Olá, meu nome é Paulo Marçaioli, eu sou autor do blog Esperando Paulo, que é um espaço onde eu publico resenhas e artigos de história, de política, de literatura, sempre com um viés nacionalista e anti-imperialista. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre aquele que talvez seja a expressão mais importante do nacionalismo brasileiro, ao menos do ponto de vista político, né, institucional. Ele foi uma pessoa que ainda hoje desperta bastante paixões, bastante ódio, tanto na direita, né, na direita mais de orientação liberal, que vai caracterizar ele como uma pessoa, um autoritário, uma pessoa aí antidemocrática, e também nos setores da esquerda aí, que vão caracterizar ele como um fascista, né? Especialmente entre 1937 e 1945 aí durante o Estado Novo, que é o Getúlio Vargas. Aqui, na verdade, estou me baseando em uma biografia escrita aí pelo sociólogo Bolívar Lamonier, né? É uma publicação da Nova Cultural. Lembrando sempre que sempre esses meus vídeos são baseados em artigos que eu escrevo, que eu publico no meu blog. Eu vou deixar depois aqui o link para vocês darem uma olhada, né? E uma coisa interessante de se dizer aí é que quando ele foi alçado ao poder em 1930, né, o Getúlio Vargas, na verdade, era um político relativamente desconhecido, né? Ele só vai se tornar aí aquela grande liderança carismática, aquele grande condutor das massas, né? Também chamado o pai dos pobres, né? Muito tempo depois, já entre 37 e 40, depois das leis, principalmente das leis de iniciativa social, legislação trabalhista, né? Constituição da CLT em 1943. Então, naquele momento, ele era um político relativamente desconhecido, né? O que estava em jogo naquele período? Era um processo aí de uma crise aí da chamada República Velha, que já se arrastava durante algum tempo, né? Na verdade, o início desse processo de crise da República Velha já se dá mais ou menos na altura do governo do Arthur Bernardes, 1922. Já, inclusive, quando ele toma posse, já existe uma reação por conta daquela fraude eleitoral que caracterizava, na verdade, todas as eleições da República Velha, né? E aí, nesse contexto aí, surge o movimento tenentista. Então a gente tem aquele evento famoso aí dos 18 do Forte de Copacabana, né? Que foram pessoas aí que marcharam aí contra o regime em armas, né? Em 1924 também você tem uma revolta em São Paulo. Em 22 você tem a constituição do Partido Comunista Brasileiro, né? Granjeando aí setores aí, principalmente dos sindicatos, sindicalistas que até então se orientavam pelo anarquismo, e agora passam aí a ficar sob a tutela aí do Partido Comunista. Então toda uma série de uma situação de crise que vai se arrastando, né? E ela vai ser conduzida aí finalmente em 1930, nesse contexto também de sucessão eleitoral. Todos os processos eleitorais durante a Primeira República eles foram marcados por crises muito grandes, né? Inclusive evoluindo até para a Guerra Civil. Não foi diferente em 1930, com a exceção de que, na verdade, o que aconteceu foi um rompimento, né, pelo Washington Luiz, o presidente até então, da política com café com leite, aquela política que havia uma alternância de poderes entre São Paulo e Minas Gerais, que eram os principais estados da federação. Então, Washington Luiz, que apesar de ser carioca, né, ele era, na verdade, era considerado um paulista, porque ele foi governador do estado de São Paulo, ligado às elites agrárias do café em São Paulo. Ele rompe com a política do café com leite para nomear um outro paulista para a sucessão, Júlio Prestes, né? Então se inicia uma campanha eleitoral, aí Minas Gerais, que foi preterida aí desse processo aí, se articula com o Rio Grande do Sul, que era o segundo estado mais importante, o outro estado mais importante, e eles lançam, através da Aliança Liberal, a candidatura do Getúlio Vargas e do João Pessoa, né? Essa candidatura é derrotada, né, e gera uma crise muito grande em torno da questão da fraude eleitoral e tudo mais, né? E é interessante a gente notar que o Getúlio Vargas, naquele movimento, ele fazia parte de um setor até mais moderado, né? Um setor, se comparado aí com setores principalmente ligados ao tenentismo, né? Que levavam adiante, inclusive, uma perspectiva de luta revolucionária contra a República Velha, né? E me parece aí que o Getúlio Vargas, ao conduzir esse processo da Revolução de 1930, como um conciliador, uma pessoa mais temperada, né, mais moderada, foi justamente para se adiantar e não permitir que os setores mais radicais levassem à frente esse movimento e conduzir o país numa guerra civil, né? Então, 1930, né, inclusive até consta, né, que depois de ser derrotado pelo Júlio Prestes, o Getúlio Vargas ele aceita a derrota, né? Mas gera uma crise muito grande, e aí o fato detonador aí de um processo aí que se tornaria irreversível, né, a tomada do poder pelos revolucionários, seria o assassinato do João Pessoa, né? Ele era governador do estado da Paraíba e era o vice-candidato, era uma liderança bastante popular, né? Houve um assassinato, não se sabe se foi um assassinato político, muito bem, mas gerou uma comoção muito grande que criou as condições para se tornar inevitável, né? Chegou a um ponto de não retorno, e aí gerou a tomada do poder político pelo Getúlio Vargas. Então a gente tem esse início aí desse regime, dessa era Vargas, que vai de 1930 a 1945, né? E depois a gente tem a volta do Getúlio Vargas ao poder, né? A gente fala, ele voltou carregado nos braços do povo em 1950 até 53,
quando ele vai ter o seu suicídio, né? Mas falando um pouquinho sobre a vida dele, ele nasceu em 19 de abril de 1882 na cidade de São Borja, que é uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, que fica a oeste, né, faz a divisa ali com a Argentina, né? Ele era filho de militar, o pai dele foi veterano da Guerra do Paraguai. Quando ele era jovem, ele entrou inclusive nas Forças Armadas, mas ficou muito pouco tempo. Não era a vocação dele, né, a vida militar. E ele foi estudar Direito em Porto Alegre, né? E em Porto Alegre ele vai ter contato com as ideias, né, na Faculdade de Direito, com as ideias do Júlio de Castilhos. O Júlio de Castilhos tem uma importância muito grande na história do Brasil, especialmente na história do Rio Grande do Sul, né? Ele foi um governador, uma grande liderança política, a principal liderança política do Rio Grande do Sul. E ele era orientado, né, pelo pensamento positivista, pelo positivista, aplicação política das ideias do Auguste Comte dentro de um horizonte bastante autoritário, né, em oposição, por outro lado, à tendência mais descentralizante, mais federalista, que graçava aí durante o processo da República Velha, né? Então era uma descentralização política durante a Primeira República que favorecia os grandes estados, né? Então, estados um pouco mais marginalizados, como o caso do Rio Grande do Sul, eles buscavam outra orientação, né? E o castilismo foi algo que influenciou todo o posicionamento político do Getúlio Vargas, né? Ao ponto de poder se dizer aí que durante o Estado Novo, o que a gente teve, na verdade, foi uma implementação do castilismo em nível nacional. Isso é dito aí pelo menos por alguns estudiosos aí, né? Então ele vai se formar ele vai se formar em Faculdade de Direito, ele entra em 1903, logo depois ele já vai entrar em contato com a política, vai ser eleito deputado pelo Rio Grande do Sul, vai ser inclusive um dado interessante que revela como ele era um setor mais moderado dentro da Revolução de 1930, né? Ele próprio foi ministro da Fazenda do Washington Luiz, era ministro de Estado daquele governo isso foi 3 anos antes da Revolução, né? Então um pouco antes dele conduzir um processo revolucionário que ia colocar abaixo o governo, ia inclusive fazer com que o Washington Luiz fosse deportado, né? Ele era ministro de Estado, então ele era um político, até então ele era um político bastante tradicional, né? E aí entre 1930 e 1945 a gente tem essa primeira fase do governo. E aí um fato marcante aí que a gente tem em 1935, né, com aquilo que foi chamado da intentona comunista, né? Foi na verdade um levante liderado pela ANL, desculpa, né, Aliança Nacional Libertadora aí, que era basicamente o Partido Comunista, uma frente ampla do Partido Comunista, agregava alguns setores mais radicais do tenentismo que estavam descontentes com a moderação do novo regime, né? E eles conduziram um levante fracassado, conseguiram só fazer alguma bagunça lá no Rio Grande do Norte, mas isso aí gerou uma repressão muito grande. E foi o pretexto que foi utilizado aí pelo governo para afirmar o seu poder político, né? Então o Estado Novo ele foi sendo construído, não foi algo... Ele foi conduzido, ele se concretizou em 1937, mas ele foi cozinhando durante 2 anos, em 35 com a intentona, em 1937. Era um processo político, um contexto político de bastante radicalização, de polarização política. A gente está falando nos momentos imediatamente anteriores à Segunda Guerra Mundial, né? A ascensão do fascismo, né, na Itália, na Alemanha, inclusive contando com muita simpatia de alguns setores importantes do governo Vargas, né? A começar aí pelo Góes Monteiro e outros, né? O Felinto Müller, que depois seria um principal torturador aí da época do Estado Novo, uma figura bastante lamentável, né? Mas em todo caso era uma situação de bastante radicalização política, ao mesmo tempo que o PCB, através da ANL, né, sob a liderança aí do Luiz Carlos Prestes, crescia de maneira intensa. Você tinha também os integralistas, né? Então o Plínio Salgado, um escritor, ele lança esse movimento integralista e você tinha confrontos de rua, né, entre esses dois setores. E nesse contexto, o Estado Novo vai se afirmar, né, diante desse horizonte. Primeiro eles se servem, né, da campanha anticomunista para fazer um movimento aí de instituir uma polícia política, de começar a fazer esse tipo de perseguição. E uma vez alçado ao poder, né, eles não... Quando você tem um Estado Novo, então na verdade o Getúlio Vargas impõe uma Constituição, né, e ele passa a ser um ditador de fato, e um pouco tempo depois ele vai reprimir os integralistas. Os integralistas eles que apoiaram o Estado Novo no primeiro momento pelo horizonte anticomunista deles, eles foram apeados do poder e tentaram também fazer uma revolta que foi derrotada em 38. Então aí ele se consolidou afastando esses dois polos políticos, né? E construindo uma política nacionalista. Então esse é o momento, a partir de 37 e 40, é o momento que ele vai granjear a popularidade dele, através principalmente da consolidação da legislação trabalhista. Então é durante esse período que ele vai, através aí dessas alterações da legislação, que ele vai colocar a possibilidade aí de
de jornada de trabalho de 8 horas, ele estabelece o salário mínimo, então a primeira estrutura de uma previdência social foi feita com ele, então o descanso semanal remunerado, as férias remuneradas, são todas conquistas que vêm dessa época, né, de 30, 37, 43. Na verdade, a CLT é uma consolidação de uma série de leis sociais e trabalhistas que vinham sendo construídas até então, e que então isso vai conferir popularidade a ele. Em 45 ele vai ser derrubado, né? A queda do Vargas está muito aí relacionada com o fim da Segunda Guerra Mundial, né? A gente tinha a vitória da União Soviética em conjunto com os Estados Unidos contra o nazifascismo, então se falava muito de uma vitória da democracia contra o fascismo, obviamente uma democracia do imperialismo norte-americano, né? Em articulação com uma aliança militar com a União Soviética. E nesse contexto, aquilo que era uma ditadura, né? Que durante a Segunda Guerra, inclusive, tinha, durante muito tempo, teve uma posição bastante ambígua, né? Buscou o Getúlio Vargas, dentro desse horizonte muito conciliador dele, ele buscava simplesmente manter uma distância, tentar aproveitar o que dava de ambos os lados, né? Mas aí no final ele acabou sendo pressionado pelos Estados Unidos, mas era uma ditadura, né? Então criou as condições aí dentro desse ambiente democrático do pós-guerra para ele ser derrubado através de um golpe palaciano. Mas fica evidente aí que essa derrubada do Vargas em 45 não significava que ele era um líder impopular, né? Foi, na verdade, uma quartelada, foi um golpe, os militares impuseram a saída dele, ele retornou para o Rio Grande do Sul, foi para a fazenda dele, e naquele mesmo ano teve eleição, e ele sem fazer nenhum tipo de campanha, ele foi eleito senador do Rio Grande do Sul com muitos votos, né? Muitos votos mesmo. Então revelava como ele já era uma liderança popular. Em 45 a gente tem Dutra e a gente tem o retorno do Getúlio Vargas ao poder em 1950, né? Ele volta, aquilo que a gente fala que ele volta aos braços do povo. E essa última fase do Getúlio Vargas aí é aquela que a gente pode dizer que é a fase em que ele tem um horizonte de maior enfrentamento. Então até então, se a gente pega, como eu tinha dito, em 1930, que ele era um setor mais moderado, ele tinha sempre uma orientação mais conciliadora, mesmo durante o Estado Novo, em que ele travou uma perseguição contra os extremos, né? Mas ainda assim era sempre dentro de uma perspectiva de união nacional, né? Sempre dentro de um horizonte nacionalista. A partir de 50 ele passa a ser um combatente do nacionalismo, ele começa realmente a fazer enfrentamento com os setores mais importantes da política e da economia nacional. Então a gente pode citar, por exemplo, a campanha do Petróleo é Nosso e a criação da Petrobras, né? Isso aí desafiava os interesses aí das oligarquias, né? das elites, principalmente as elites brasileiras, elites políticas que tinham vinculação com o imperialismo norte-americano, né? A gente está falando aí principalmente da UDN, nesse setor liberal, e que vai começar a travar uma campanha feroz contra o Getúlio Vargas. A gente tem uma outra situação que é a nomeação que o Vargas faz para o Ministério do Trabalho do João Goulart, né, que era um elemento de esquerda e que faz uma campanha, uma insinuação que pretende aumentar o salário mínimo em 100%, isso gera a fúria aí do empresariado paulista, principais empresariais, centros empresariais, principalmente em São Paulo, né, ligados ao DN. E a imprensa do Rio de Janeiro também, que fazia uma campanha muito forte contra o Getúlio Vargas, né? A principal figura aí que ficou conhecida foi a do Carlos Lacerda, né? Inclusive, aí a gente está falando dos instantes finais aí da era Vargas, que foi o atentado, né? Que o Carlos Lacerda sofreu aí daquilo que era um dos seguranças particulares aí do Getúlio Vargas, gerou a crise terminal do governo, né? Então, diante dessas circunstâncias, morreu um oficial do Exército nesse confronto aí, né? E aí gerou aquela crise, né, que fez com que a gente chegasse finalmente em 1953 com o suicídio do Vargas. Ele dizia um pouco tempo antes, né, que ele não sairia do catete, só sairia do catete morto, né? Ele falava que ele já não tinha idade, numa entrevista ele fala que ele não tinha idade mais para ser desmoralizado e que ele também estava numa idade que ele não teria medo para morrer, né? E a gente percebe que essa última cartada dele foi inclusive uma decisão política para coroar todo esse período de bastante habilidade política. A gente sabe que isso é bastante consensual aí, que o suicídio teve um resultado político muito importante. A começar a reação popular tremenda em torno da questão. Então todos os jornais oposicionistas que atacavam Getúlio foram atacados pelo povo. Até o Partido Comunista, né, que tinha uma posição sectária com relação a Getúlio, foi atacado pelo povo, né, e fortaleceu as bases dele. Então aqueles setores que apoiavam ele, principalmente o PTB, né, o Partido Trabalhista Brasileiro do PSD, eles conseguiram se reagrupar diante aí do suicídio, né, e se fortalecer aí em detrimento aí dos setores liberais que estavam levando adiante uma campanha contra o Getúlio Vargas. Se ele tivesse simplesmente renunciado, a gente teria caminhado aí talvez pela vitória e predomínio total aí dos setores mais liberais da política e economia nacional, né. Então é isso, eu falei um pouquinho da vida do Getúlio Vargas, mais uma vez eu vou deixar aqui no link um artigo que eu escrevi sobre esse tema, eu recomendo que vocês também deem uma lida.
e a gente se vê no próximo vídeo.